Games em Ação. Tudo o que você quer saber sobre jogos, gamificação e educação. Tudo isso em um único podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Games em Ação. E esse é o segundo episódio da série Saúde e Jogos. Essa série tem 3 episódios. Um já foi lançado no mês de setembro, que foi sobre jogos no processo terapêutico. E tem a participação do co-host Felipe Randam e também tem uma participação do convidado Túlio Andrade, que é psicólogo e fundador do grupo D20. Nesse episódio de outubro, vamos falar sobre tabuleiros acessíveis, como tornar tabuleiros mais acessíveis. E com isso chamamos toda a equipe do Tabuleiros Acessíveis. E para isso, a gente tem um conteúdo em áudio. Então você vai poder ouvir nas 15 plataformas que a gente já tem disponível atualmente. Mas também a gente vai divulgar o conteúdo em vídeo no canal do YouTube da Vale Assessoria e de canais parceiros. E nesse mesmo material em vídeo também vai ter a tradução em Libra para quem quiser ouvir. Também vai ter legenda para todo mundo poder ler e alcançar o máximo possível pessoas. Queria pedir para o Felipe Randam se apresentar primeiro como co-host. Depois eu passo a voz para todos vocês. Então, como a gente costuma fazer, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja ouvindo, né? Esse nosso podcast. Sejam muito bem-vindos, como o Jorge falou, é um prazer estar aqui. Eu me chamo Felipe Randam, eu sou psicólogo de formação, também tenho uma formação em mercadologia e, como vocês já sabem, apaixonado por jogos e saúde mental. Então é um grande prazer e eu queria convidar para acrescentar para a gente nossa discussão hoje, a nossa reflexão, que vai ser muito positiva, tenho certeza, a equipe do Tabuleiro Acessível. E aí, podemos começar. Gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Rafael, prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouco sobre o Tabuleiro Acessível. Uma breve apresentação, ele nasceu em 2017, ali, final de 2017. E criado por mim inicialmente, mas foi tendo uma equipe maravilhosa que se juntou ao longo do tempo, incluindo os dois que aqui estão. E os 2 intérpretes, que é a Fabiana e o Péricles. Então, podem falar. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Gabriel. Eu sou professor, jogador, entusiasta de jogos de tabuleiro, RPG. Trabalho com arte há um bom tempo também e sou designer de jogos. Estou participando da Tabuleiro Acessível desde 2019 e estamos aí presentes sempre aí, tentando somar nessa jornada de acessibilidade de jogos de tabuleiro, que é uma parada que a gente gosta muito. E o meu nome é Delia Barbosa, eu sou cofundador aí do Tabuleiro Acessível, sou formado em gestão pública e é basicamente isso. Então, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, depende, né? Eu sou um homem pardo, uso óculos, estou vestindo uma camisa preta, ao meu fundo, um fundo branco. Sou intérprete de Libras e atuo na comunidade surda desde 2018, né, por aí. E hoje eu trabalho no Instituto Federal Sudeste São João do Rei, Sudeste de Minas, desculpa, no campus São João do Rei. E gosto muito, né, da questão da acessibilidade, algo que me chamou a atenção, e atuar na causa hoje é, para mim, muito importante. Participar desse momento aqui é muito bom, saber que vai atingir outras pessoas, outros públicos, né? É muito
legal ter esse projeto aí e fazer parte dele. Dando continuidade aí, né, já que a gente está com esse tema de acessibilidade e tudo mais, dando continuidade a essa descrição, né, como a gente já foi apresentado, me chamo Felipe, eu sou um homem branco, cabelos pretos, cabelo nem tão grande nem tão curto, né, sem barba no momento, e estou atrás de um fundo branco com uma porta atrás de mim. Vamos continuar aí esse ciclo de apresentações. Jorge, eu sou um homem branco, com cabelo liso, com camisa azul, com barba fina e tem um fone preto. No meu fundo tem um fundo branco. Meu nome é Rafael, eu estou com um fone preto, homem branco, usando uma camisa cinza com um logo azul. No fundo é branco. Meu nome é Gabriel, eu sou um homem branco com barba cheia, piercings no rosto, cabelo grande, um boné com desenho no centro, camiseta cinza com o mesmo logo azul do Rafael e o fundo de um armário de porta de madeira. E meu nome é Deiler, eu também sou um homem branco, a barba curta e mal feita, um cabelo um pouco bagunçado, visto uma camisa cinza com a logo azul, igual do Rafael e Gabriel, e no fundo tem um quarto branco com uma beliche. Para dar início ao nosso bate-papo, eu queria saber como tudo isso começou. Como o tabuleiro começou e por qual motivo vocês criaram o tabuleiro? Começamos em 2017, dezembro. Foi a primeira oficina. Antes dela, eu estava ali na minha formação em Libras, em psicologia, meu lado gamer ali de jogos de tabuleiro estava surgindo. E aí me veio a seguinte pergunta. É aquele campo do acadêmico mesmo, né? Uma pergunta que gera um trabalho. Como que os surdos poderiam julgar aquilo que eu estou julgando? E como que isso poderia ajudar as pessoas a se desenvolverem também? Daí foi essa ideia, que foi nascendo por mini experiências. A principal delas foi o dia que eu levei uma surda em um evento com gratuidade do Star Wars. E aí, ela adorou os jogos, ela adorou aquela experiência lúdica, que era um espaço que ela não tinha acesso. Disso surgiu a primeira oficina em dezembro de 2017, que o Deire já estava presente, que ainda não tinha nem nome o projeto, que esse nome foi surgir logo em 2018. Então ele foi uma fusão do meu lado psicólogo, intérprete e do meu lado gamer. E aí veio essa equipe linda agregando para o trabalho chegar onde foi até hoje. E quanto à minha parte, sim, eu tive a feliz experiência assim, de passar por um programa aqui de Belo Horizonte. Eu acho que tem até no restante do Brasil, que chama Escola Aberta. E aqui em BH tinha um evento de anime, um evento de anime, que também tem o mesmo nome de Salvador, que é o Anime Festival. E, enfim, eu sempre quis levar as atrações que tinham no Anime Festival para dentro da minha escola mesmo, né? Que eu sou de escola pública e o Anime Festival aqui ele ocorria o Anime Festival aqui ele ocorria numa escola muito elitizada aqui, né? Da cidade. E aí, com o projeto Escola Aberta, eu consegui levar algumas atrações para lá, dentre as quais o Clube de Jogos Sétima Armada, que também participava do próprio Anime Festival. Muita água correu e esse Clube de Jogos Sétima Armada, ele foi lá e deu origem assim, a vários coletivos, né? Teve coletivos de jogos dedicados para mulheres, teve um museu também, o Museu do RPG que surgiu, e eu percebi que o espaço, né, ter uma atividade lúdica assim, em espaço público, ela era muito provocativa para que esses ramos, né, surgissem, né? E dentre os ramos que surgiu foi o próprio tabuleiro acessível mesmo. Eu acabei
me, me juntando aí, né, ao projeto, ao Tabuleiro Acessível, porque, enfim, sempre gostei muito da iniciativa do Rafael, e acho que ele é um cara que ele precisa de muita força, com, com, com essa nobre atitude que ele tem, né? Eu acho que é basicamente isso. Eu sou muito falastrão, se deixar aqui eu fico até amanhã. Agora que a gente conheceu o Dayler, a gente vai conhecer a segunda leva, né? A geração que veio após, para acrescentar esse projeto. Queria passar a palavra aí para o Gabriel, para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Então, eu estava na faculdade na época, eu sou amigo pessoal do Dayler, e ele queria me apresentar o Rafael na época, que ele falou que tinha um projeto incrível para ele me apresentar. E, inclusive, nessa data em específica, eu estava bem quebrado, eu tava fazendo faculdade na época, tava no estágio, estava super quebrado. O Dayler chegou a pagar meu Uber para eu poder conhecer o Rafael no dia que eu fui conhecer o projeto mesmo, que foi lá no CRJ, que é um lugar aqui de Belo Horizonte que é público. E lá você pode fazer atividades desde reuniões, etc e tal, até aulas. E eu fui lá, conheci o projeto, interessei super. Eu já tinha feito 2 matérias de Libras na faculdade. Eu já tinha interessado por Libras antes. E quando o Dayler me apresentou o Rafael, eu estava fazendo o meu jogo de tabuleiro, que foi meu projeto de formatura, né, um projeto de conclusão de curso na faculdade. E eu achei super interessante assim, um projeto que eu não conhecia na época. Eu fui conhecer por causa do Dayler, que me apresentou o Rafael, e eu fui participar. Assim. Eu não cheguei a participar ativamente no primeiro momento, foi uma coisa um pouco mais... que eu participei muito mais como jogador inicialmente, nesses primeiros momentos, até porque eu estava fazendo meu TCC na faculdade, então foi bem intenso, terminando de finalizar a faculdade, na verdade, né? Estava acabando meu jogo. E logo em seguida eu comecei a participar mais ativamente das oficinas como replicador e auxiliando já os intérpretes nas nossas atividades já. Eu já sou professor até um bom tempo, né, e tal, então na época também foi uma coisa que eu interessei, porque quando você é professor e você vai tentar se comunicar com um aluno, você vai tentar dar aula para um aluno, e ele não te entende, não importa se é, por exemplo, porque você não consegue falar a mesma língua que ele, no caso, seja de um estrangeiro, que eu já dei aula para estrangeiros, ou para crianças surdas, ou qualquer contexto que seja, é muito dolorido. Então, quando o Rafa trouxe essa dor, né, do outro, assim, em perspectiva de não poder participar de uma coisa que é tão prazerosa para mim também, que são os jogos de tabuleiro, eu super, assim, interessei no projeto e acabei entrando, assim. Cara, é interessante e impressionante como é riquíssimo, né? Essa questão de você se colocar de forma empática, né? Hoje em dia a gente vê tanta dificuldade, muitas vezes, de se colocar no lugar do outro, mas não apenas se colocar no lugar do outro imaginando a dor do outro, mas validando a dor do outro, perguntando se aquilo de alguma forma é uma dor daquele outro. A gente até comentou sobre isso nos outros encontros que a gente teve, dando essa contextualizada, e eu acho que é muito assim incrível ver essa sensibilidade de vocês como grupo, de trazer esse público, de aproximar e de tornar, como o nome de vocês já diz, acessível esse prazer, né, que é você estar ali vivenciando junto com outras pessoas, dentro das suas diferenças, né, essa riqueza que é os jogos de tabuleiro. Então, muito, muito legal mesmo. Parabéns por essa iniciativa desde já. E aí, temos mais gente na equipe, Rafael? Temos, a equipe ela é bem grande. Tem a equipe aí que fica por trás também, que é das redes sociais, que é o Gabriel, a Stephanie. Tem a parte da fotografia, tem outros instrutores, enfim, a gente soma hoje 13 pessoas, cada um cumprindo algum papel ali. Bastante gente mesmo. Isso é incrível E demais. a parte legal, inclusive, é que todo mundo faz alguma coisa, mas todo mundo também faz tudo. A gente está sempre presente em tudo e dividindo os papéis em outros espaços, e a gente não fica parado em uma coisa só, sabe? Sempre estamos tentando também fazer formações internas, passar por processos de experiências pessoais dentro do espaço como jogadores, como explicadores, como o processo com os intérpretes também. Hoje em dia a gente já tem a formação interna que está acontecendo.
Então não é só o papel definidinho também igual uma empresa super rígida, etc. Nós tentamos passar por todos os papéis possíveis para a gente aprender e ter a maior quantidade de experiência possível que o projeto permite a gente ter também. E esse projeto maravilhoso, incrível, que tem que ser conhecido pelo mundo inteiro, não somente pelo brasileiro, mas fora o Brasil, que a gente é ouvido fora do Brasil, é muito importante. É de extrema importância mesmo. E eu entendo, não, imagina quanto isso se perde para quem é surdo, para quem é cego, não poder jogar e aproveitar esse momento e aprender com os jogos. Então faz muita diferença, mesmo para meu ver, e para eles podem me informar muito mais isso que eu. E eu queria entender na prática como funciona isso. Bora para a prática. Bora pegar esses jogos e qual o trabalho? Cada um, não dizer o carro, cada um, mas na prática. Como é que isso funciona? Tá. Então, eu não sou intérprete, estou fazendo a formação interna agora, mas hoje em dia, a gente trabalha junto com o intérprete, seja quando está trabalhando, por exemplo, com pessoas cegas, a gente tem um intérprete que é intercultural, que trabalha com pessoas cegas, o RPG principalmente, e quando a gente vai trabalhar com pessoas surdas, a gente trabalha com os intérpretes de Libras. Aí a gente costuma trabalhar sempre em duplas, né? É sempre o intérprete e o explicador do jogo, para a gente poder fazer essa gestão de pessoas dentro da mesa e todo mundo ter essa disponibilidade para poder jogar. As mesas, elas não necessariamente elas são compostas só por pessoas ouvintes ou só por pessoas surdas. Então a gente tem mesas que são mescladas, né? São mistas de diversos tipos de pessoas. E quando a gente fala sobre acessibilidade, eu acho que é uma coisa muito importante da gente pensar. Essas mesas que a gente faz, elas não são mistas só da perspectiva do que se entende formalmente, né? Que normalmente tem na nossa cabeça no mainstream aí, do que é deficiência. O tabuleiro acessível ele trabalha com acessibilidade no mais amplo do que a palavra possa dizer. A gente trabalha com crianças, com pessoas com deficiências cognitivas e mentais, com pessoas idosas. Muitas vezes as pessoas têm experiências prévias que não são muito bacanas e a gente tenta ser acessível para essas pessoas também, sabe? A gente sabe muito bem que tem vários contextos que não são, que o primeiro contato, muitas vezes, com algumas coisas não são muito interessantes, sejam para minorias, por exemplo, mulheres, pessoas negras, etc. E a gente tende a ter as mesas sejam mais democráticas possíveis. Então a gente tenta deixar todo mundo confortável. Tem até uma experiência que eu acho interessante a gente citar, que foi recente com um projeto que a gente faz algumas atividades, que é um projeto irmão aí, que faz as atividades parecidas, que é o Librário, que foi desenvolvido na UENG, e a gente fez uma das atividades recentes com eles, foi jogar o jogo deles, né, o jogo de carta deles, numa mesa pública. Então foi Librário, tabuleiro acessível, e tinha uma pessoa que ela chegou, e dentro do jogo a gente usa a palavra roubar uma cartinha do outro jogador. E aí durante o jogo, quando a gente usou essa palavra, automaticamente a pessoa não se sentiu confortável de jogar mais. Porque muito provavelmente ela tinha uma conotação muito concreta da palavra roubar, né? E aí ela interessou em parar do jeito que estava o jogo. Mesmo que ela já tenha feito a ação de comprar a carta da mão do outro jogador no início do jogo, a partir do momento que ela ouviu essa palavra, ela teve um comportamento adverso em relação à palavra e não interessou em continuar jogando. Então quando a gente fala sobre ser acessível, é sobre pensar talvez às vezes também no vocabulário que a gente aplica, que são em contatos, por exemplo, com pessoas idosas que vão jogar jogos que podem ter palavras mais extremas ou queira jogar um RPG, a gente faz ele de uma maneira que essa pessoa se sinta confortável e que se divirta. Porque eu acho que a importância e o fio condutor do trabalho sempre é o divertimento. É se sentir confortável e se divertir. Então, essas são algumas das experiências. A gente tem outras também. No trabalho, em geral, quando a gente vai trabalhar em dupla, a gente já trabalhou com pessoas que são cegas e surdas, parcialmente com baixa visão e surdas também, que foi uma experiência muito interessante nossa, que foi feito o Libras Tátil num jogo que se chama Get Beat. A gente trabalhou junto com o intérprete, na mesa o explicador de jogos, enquanto o intérprete fazia a Libras Tátil. O jogo é baseado em cartinhas, né, que são jogadas na mesa, e quando as cartas são iguais, os personagens não se deslocam, tem um tubarão correndo atrás.
E aí era feita a Libras tátil para a pessoa, então era meio jogado em dupla ali, ajudando a pessoa a se comunicar com a mesa. E funcionou super bem, hein? Super tranquilo. A gente conseguiu jogar tranquilo, o jogo se desenvolveu, teve vitoriosos. Inclusive eu não lembro quem que ganhou essa mesa, porque eu estava tão empolgado com a experiência que eu fiquei focado na coisa ser o mais divertida possível. Nesse mesmo dia que a gente fez a atividade, foi num centro aqui de Belo Horizonte que chama FENES, e a gente também fez uma mesa que foi múltipla, assim, em todas as formas possíveis que vocês pensarem. Tinham pessoas idosas, crianças e pessoas surdas na mesma mesa. E a gente foi jogar um jogo que chama Sim, Mestre das Trevas, I, Dark Lord. E aí o foco era tentar fazer o mais divertido e que a criança pudesse participar, as pessoas idosas, que muitas vezes a gente sabe dos históricos, muitas vezes as pessoas têm contato com palavras mais fortes, incomoda, ou pode afastar essas pessoas de jogarem. E aí a história que a gente contou no Mestre das Trevas é o Mestre das Trevas falando com os lacaios, né? E o porquê que esses lacaios não conseguiram completar a missão que foi dada pelo Mestre das Trevas. E aí a história que foi feita para todo mundo conseguir se divertir foi porque que eles perderam o dinheiro, porque eles não trouxeram o pão que eles saíram para comprar de manhã para o Mestre das Trevas para tomar o cafezinho da manhã. E foi assim, eu fiz uma encenação com a camiseta em cima da cabeça, com a mãozinha assim, falando com a voz grossa, mas todas as coisas que foram faladas foram pensadas para todo mundo se divertir. Então foi divertido, foi intenso, assim, uma experiência muito alegre. Mas no geral, assim, a gente costuma trabalhar principalmente com a população surda, né, com a comunidade surda, e as pessoas surdas que sentam à mesa sempre vai ter um intérprete. Quando a gente vai estar trabalhando de maneira acessível, sempre vai ter um intérprete e um explicador de jogos. A gente coloca o jogo na mesa, as pessoas escolhem, né, durante esse jogo, durante essa sessão, quais jogos que elas vão jogar. A gente tem um acervo de jogos de tabuleiro que a gente costuma levar. E em alguns contextos o RPG também, que nosso narrador intercultural, Diogo, costuma levar as fichas acessibilizadas para pessoas cegas. E a gente vai trabalhando nesse contexto, assim, de sempre trabalhar com o intérprete, igual hoje a gente está fazendo com o Pericles, enquanto uma pessoa explica, a outra faz o contato com as pessoas que são surdas na mesa. Mas é uma das coisas que eu acho que é até importante a gente sucintar, assim, é que mesmo que a pessoa ela seja surda ou que ela tenha alguma deficiência, numa mesa de jogo que seja múltipla, né, existem muitas maneiras de se comunicar. Então, mesmo que você não saiba Libras, você consegue se comunicar com essa pessoa dentro do jogo. Só de você já estar jogando, você já está num contexto que você consegue se comunicar, sabe? Então, a expressão corporal do nosso corpo fala muito, o jeito, o nosso tom de jogar também fala muito, e faz a experiência da mesa ser divertida também, sabe? Descontraída, tranquila. Ou às vezes tensa, competitiva, porque não é só porque a gente joga jogos acessíveis que a gente também não é super competitivo também, não. A galera é muito competitiva. E é mais ou menos assim. Você tem algum complemento? Rafa, Deiler? O Gabriel, ele falou muito bem, assim. E a prática, ele é muito descritivo, né? A prática realmente está muito viva na memória dele, assim. Mas indo um pouco mais, assim, na base, né? Eu acho que tem duas dimensões que eu vou falar de uma e espero que o Rafael fale de outra, né? Mas as ações, né, que toda oficina que a gente produz, elas também são extremamente provocativas, sabe? Cada vez que a gente faz uma oficina, principalmente em locais públicos, assim, é um turbo, sabe? Uma explosão, assim, de coisas que vêm logo em seguida, né? O efeito dominó gigantesco que é difícil de mensurar, muitas vezes. E eu acho que a dimensão do tabuleiro acessível, ela se respalda muito, assim, nessa dimensão Rafael e nessa dimensão Deiler, assim. Porque enquanto o Rafael, ele pode falar melhor aí a respeito dessas coisas, né, relacionadas à psicologia, ao ser que joga, né,
eu gosto um pouco de falar a respeito da mesa mesmo, né? Do entorno, assim, do que produz uma oficina, um jogo. E é uma briga, assim, muito, muito grande, assim, ó, para poder fazer com que os espaços enxergassem a viabilidade de levar essas oficinas, né? Para poder fazer com que mais lojas surgissem aqui por BH, para poder fazer com que as pessoas tenham, sabe, menos preguiça, assim, de lidar com o outro também, né? Os jogos, eles são muito provocativos nesse sentido. E como o Gabriel bem falou aí, até mesmo assim, né? A gente fica com um olhar muito voltado, assim, às vezes pro surdo, mas todo os não surdos também existe uma organicidade muito grande, assim. E no mais, assim, o que foi mais árduo de tudo é o tempo, né? Porque, igual o Rafael falou, em 2017 para 2018 para 2019, foram marcas aí que tiveram aí ao longo do relato dele, que são de ano em ano. E isso, vocês não têm noção tanto que isso é doído, tanto que tanto de sinapses que são gastas aí, e tantas outras provocações também que passam por esses longos períodos de tempo, né? Desculpa aí se meu microfone estiver chiandinho. Falei agora, Rafael. Para chegar, a conquista do espaço, porque tema lúdico e acessível são temas que a sociedade valoriza, mas não o suficiente. É tipo assim, é legal ser lúdico, mas é sério que eu vou gastar dinheiro com isso? É acessível, mas eu vou gastar dinheiro com isso? Então, é legal, mas até que ponto eu vou valorizar? Então, são temas que não necessariamente estão sendo realmente valorizados. E a gente está nesses dois temas. Sobre a questão da mesa em si, um complemento ao Gabriel, a gente vê o jogo, ele traz muita coisa interessante. Dinâmicas familiares, aprendizado sobre regras. Teve um participante que ele veio por várias vezes, por exemplo, que ele trazia a experiência de ganhar a qualquer custo. Aí a mesa foi ficando ruim para ele, porque as pessoas não gostam de jogar com quem quebra a regra do jogo. Tá implícito. E famílias que duvidam das crianças, ou as crianças entendem, os pais ficam na dúvida, e a gente vê várias dinâmicas colocadas ali. A essência da produção da oficina, durante a oficina em si, que é depois da etapa que o Deiler falou, é esse processo da equidade, que é de o surdo ele vai chegar, a pessoa com deficiência ali dentro do que a gente dá conta de atender vai chegar, ela vai chegar da mesma forma. E dentro do limite dela, não vai ser um jogo que ela dá conta, em questão de tempo, em questão de tema, em questão de complexidade. Teve uma oficina, por exemplo, em que veio um pai com uma criança autista, ele não quis dizer que a criança era autista. E tudo bem. Mas a gente só deu uma atenção ali em cima para que ele participasse efetivamente. E para o pai ficou uma boa experiência e para a criança também. E um outro detalhe é que em mesas mistas ou com surdos, a gente só adapta a forma de jogar o jogo. Então, se o jogo precisa ser falado, a gente faz apontamentos. Se tem uma frase específica, a gente ensina essa frase específica em Libras. E a gente está com uma nova dinâmica agora, que a pessoa ela vem para a oficina, ela joga um primeiro jogo que é de Libras, obrigatoriamente. Só que de uma forma bem lúdica, ali que ela nem percebe. E a partir daí ela vai para um outro jogo, que é um jogo moderno mesmo, e tá tudo bem. Só que mesmo no jogo moderno, a gente está colocando um sinal ou outro ali em Libras. Então, toda a dinâmica nossa ela vai passar pela Libras de algum jeito. Acho muito bacana quando você traz essa perspectiva, porque me soa, por exemplo, né, como ouvinte e uma pessoa que interessada mesmo, como um convite, né, de experienciar, de vivenciar essa experiência. Deve ser algo muito único, né? A gente está falando aqui do jogo que para muita gente as pessoas às vezes conhecem alguns jogos que vocês trouxeram aí, mas esse convite assim de sair do diferente, principalmente para o
a pessoa que é o jogador, que tem aquele instinto do desafio, né, de aprender coisas novas, de se tornar cada vez mais, como é que eu posso dizer, desbravando, né, novas fronteiras, novos desafios, deve ser uma experiência muito bacana. Então, me soa muito como um convite isso, quando você fala de eu entrar numa experiência conhecendo algo completamente fora da minha zona de conforto, e me remete também um raciocínio assim que a gente tem, né, para pessoas não surdas, né, aprendendo com vocês aí um pouco, né, dessa realidade. Tem jogos que fazem alguma privação de sentido. Então, tem jogos que você não pode falar, tem jogos que você não pode usar a mímica, tem que desenhar. Então, assim, é bem interessante isso, porque nesses jogos, as pessoas que utilizam, né, o gestual, a linguagem de libras e de sinais, vão se destacar de uma maneira que vai se tornar uma experiência ali até de você refletir, né, como que essa competitividade entra de uma forma, não para conflito, mas para trazer uma lógica competitiva saudável, né? Então, mais como uma provocação, digamos assim, essa colocação, eu queria passar a palavra para vocês, para a gente enriquecer, né, essa reflexão. Eu acho que são até interessantes em pegar de gancho, assim, do que o Rafael falou sobre a questão da dinâmica familiar, etc e tal. É que são coisas que a gente vai aprendendo com o próprio processo, assim, eu como professor também, que interesso muito sobre essa perspectiva do ensinar, do ser ensinado, sabe? Porque ela é sempre uma troca. Toda oficina nossa é uma troca, sabe? A gente sempre leva algo de alguém, algo da experiência, assim como todo mundo leva alguma coisa da gente. É uma das coisas que eu costumo fazer, a galera costuma fazer na oficina, nas nossas oficinas, todo mundo quer saber o nome em uma outra língua, às vezes, sabe? E é uma coisa até interessante, a gente costuma ensinar na datiologia, né? Não é um sinal, não é batizar ninguém, mas ensinar como na datiologia lá, já tendo aquele primeiro contato com a datiologia, e falar o próprio nome em datiologia em Libras, né? Então, às vezes pode não ser num primeiro momento, um entendimento que a pessoa vai sair de lá falando Libras, ou coisa do tipo, que já foi um questionamento que foi feito, mas é um primeiro contato, é um interesse, é uma quebrada de barreira que muitas vezes as pessoas têm em falar outras línguas, e entender também que a Libras é uma língua. Muitas vezes as pessoas elas acham que a Libras ela é um braço do português. E eu acho importante frisar que a Libras é uma língua. Por si só ela é uma língua. Então ela não depende do português para existir. Hoje a gente já tem ela como uma língua completa e ela funciona. As nossas oficinas que são em Libras são interpretadas, são um desafio também por causa disso, porque não é traduzir, é interpretar. Então, assim como a gente vê intérpretes síncronos, igual a gente está tendo agora, o desafio de jogar também com isso também é uma experiência. E é sempre que eu acho que é uma experiência tanto para os nossos intérpretes, quanto para os jogadores, quanto para nós explicadores. E eu acho que a gente sempre sai com algo disso. E interessante que a gente está tendo uma formação interna agora de Libras, que a gente está dando um novo passo nesse processo, que é todo mundo vai estar pronto para explicar em Libras sozinho. Que aí é uma coisa que está vindo muito aos poucos, cada um no seu ritmo. E por que é a importância disso? Não é só sobre explicar em Libras, é sobre reconhecer a existência do outro. Você chega na oficina, numa loja, alguém te atende. Caramba, você foi reconhecido. A pessoa com deficiência, o surdo, ela quer isso. Então ela chega lá, uma pessoa ouvinte que nem conhecia, já chega explicando em Libras, dando um oi, uma boa tarde, é tipo, uau! É saber que você existe. São coisas simples, mas realmente importantes, que por vezes a gente deixa passar. Só finalizando essa perspectiva em relação aos jogos, né, nas nossas preparações, etc., é que independente de a gente se preparar para todas as oficinas que a gente faz, para todos os eventos, para todos os contatos, toda mesa é um laboratório, sabe? Porque a gente não tem como setar um modelo para lidar com pessoas.
Cada pessoa que senta na mesa é uma pessoa diferente. E às vezes vai demandar um tempo a mais ou a menos para gente explicar, ou um tempo a mais ou a menos para a pessoa começar a se divertir naquela mesa ali, ou para ela entender ou querer ter esse contato com a Libras. Mas só de a gente já se preparar para lidar com essas coisas, deixa a gente muito mais tranquilo. Eu falando por mim, assim, no contato em perspectiva disso, depois que eu comecei a fazer a formação, eu participei de um evento sozinho, e nesse evento eu consegui explicar os jogos, etc., já em Libras, de uma maneira um pouco mais simples. Algumas palavras, alguns sinais me faltaram, mas já foi possível da comunicação. E é uma coisa que até o Rafa cita, é uma coisa que ela é real, assim, sempre. Quando você chega para uma pessoa num contato desse, numa loja, ou quando você está num evento, e você começa a falar com a pessoa em Libras, ela super começa a falar contigo e ela te ajuda também. Então, muitas vezes te falta um sinal, mas você não precisa ter medo. Você está se comunicando. Tenta fazer uma datiologia ou mesmo os sinais mais visuais para tentar fazer a pessoa entender. Tanto que, às vezes, eu acabo que eu sou um pouco mais lento, aí eu tenho que ficar pedindo a pessoa só um minuto, estou aprendendo, sabe? Porque a gente também está num processo de comunicação, igual a questão de comunicar aqui no podcast, do jeito de se falar, também na comunicação um a um ou em grupo, ela também vão ter suas considerações. E cada mesa, cara, a gente cresce muito. Em todas as atividades que eu já fiz com a Tabuleiro Acessível até hoje, todas elas eu aprendi alguma coisa diferente, um sinal diferente, aprendi a lidar com uma coisa diferente. A gente tem esses repasses que a gente vai aprendendo como grupo, como pessoa, aprendendo a ensinar, aprendendo a aprender também no processo, como que a gente aprende melhor as coisas. Então, ele é polifacetado, polissemântico, são muitas coisas acontecendo, igual o Daily falou anteriormente, é sem precedentes, sabe? Esse efeito dominó, efeito borboleta, que passa por cada oficina que a gente faz com o público. Você falando isso me lembra muito a uma ideia de quando o Rafael trouxe essa imagem, né, de uma pessoa que chega numa loja e alguém responde ela em Libras. E eu acho interessante quando a gente coloca essa imagem, porque me remete que não só aquela pessoa está sendo reconhecida, mas de alguma forma, no não dito, está dizendo ali para ela que ela é importante. Que é importante eu querer, por exemplo, aprender uma nova linguagem para poder acolher, né, essas pessoas que têm essa diferença na comunicação, porque basicamente é isso que está acontecendo ali. E aí, quando traz essa imagem para mim, é justamente uma sensação que talvez, por exemplo, uma pessoa que vá para um outro país tente se comunicar e não sabe aquela língua, seja fluente ou proficiente, e a partir do momento que aquela pessoa fala, você fala português? E aí a comunicação se desenrola, se destrava, e aí você começa a se comunicar de uma forma diferente. Então, eu acho que a comunicação em si, pelo menos como leigo, né, me chega dessa forma. De qualquer forma, se eu estiver trazendo alguma informação que não seja pertinente, acho que a gente está aqui também para aprender junto com vocês a nos expressar, principalmente, né? E agora eu já entendi processos práticos, vocês puderem explicar a prática em si, como acontece as oficinas, os treinamentos e também as associações que vocês fazem, as sessões de jogos mais, em eventos, em todos esses momentos que vocês participam. Eu queria entender um pouco na prática como você na pandemia, que a gente não tinha contato olho no olho tinha, mas através de uma televisão, uma tela, assim dizer. Mas o contato ficou muito perdido, presencial e perdido totalmente. Eu queria entender como funcionou isso na pandemia, sem que a gente teve funcionar somente com a internet, dessa forma. Bom, o Daily e o Gabriel também vão poder falar, porque eles participaram muito desse processo. Foi muito interessante a pandemia, que o primeiro semestre foi muito parado, foi muito mais
rede social mesmo, publicações. Mas a partir do segundo semestre de 2020, que a pandemia foi bater em 2020 e 2021, foi muito ativo, porque começaram a surgir muito evento digital também. E aí a gente se organizou de forma que eu fui intérprete durante esse processo. Tinha outros intérpretes na equipe também. E aí o Deiler e o Gabriel estavam lá como falantes o tempo todo. A gente participou da GenCon, que é o nome em inglês mesmo, Périx? GenCon. É uma convenção dos Estados Unidos de jogos de tabuleiro e RPG, que ela virou digital. Também da Espiel, que é uma convenção digital. Ela só ocorreu virtualmente uma vez. A gente participou ali com palestras, inclusive com um certo destaque. 21 também foi a mesma coisa, só que isso foi muito mais intenso. A gente participou também do DOFF, DOFF, que é um evento que ocorre no Rio, São Paulo, presencial, só que ele foi virtual. Nas aberturas ali, eu fui como intérprete, outra pessoa foi falando, que foi o Diogo, já citado pelo Gabriel. Então a gente teve uma atividade virtual muito interessante nos eventos que estão aí pelo mundo. Então, apesar de não ter o presencial, a gente teve uma participação muito interessante. Daí, e Gabriel, se puderem falar. Durante a pandemia, eu tive um pouco afastado, assim, do projeto. Mas eu particularmente, assim, eu surtei, assim, porque a proposta que eu tinha em mente é justamente, tipo assim, tirar as pessoas do virtual, né, do digital, para poder ter mais esse contato humano mesmo, né? E quando estourou a pandemia, assim, eu pensei que isso não ia mais acontecer nunca mais, entendeu? E é isso. Bom, eu participei de algumas coisas com a tabuleiro nesse meio tempo. A gente participou de algumas palestras, algumas formações, alguns diálogos nas mesas abertas relacionadas ao tema de acessibilidade. Participei junto ao Rafa, junto ao dele, junto à galera da tabuleiro em si, né? Igual o Rafa já citou anteriormente, a gente teve uma atividade digital de jogos de tabuleiro pela BGG, que foi uma das parcerias que a gente teve, que é um site online que tem... site online pela NASA, né? Mas é um site que ele tem na plataforma dele vários jogos de tabuleiro e ele tem integrado câmera e microfone. Então você pode jogar com o chat, com a câmera, com o microfone. Ele é bem completo nessa perspectiva, assim. E aí no primeiro contato, assim, ele é estrangeiro, né? A gente tava olhando para jogar como jogadores inicialmente, e aí o Rafa e o Deiler deram a sugestão assim, se a gente fizesse uma parceria com eles aí, que a gente pode fazer uma oficina aberta. Eu mandei um e-mail para eles, a gente conversou, eles aceitaram, porque as contas completas, né, as contas premium, que tem as câmeras. E aí a gente queria fazer uma atividade aberta de jogos de tabuleiro usando o site, com intérprete e tudo. A gente fez essa atividade durante a pandemia também com eles, a gente teve essa parceria aí para ter essa aula. E acho que mais durante a pandemia foi isso, assim, a gente teve algumas ações online, nosso Instagram começou a ser um pouco mais focado em levar informações para a galera, a gente trouxe algumas notícias do meio dos jogos de tabuleiro de acessibilidade, a gente traz algumas coisas dentro da comunidade surda, dentro do Instagram também, e o nosso, é BGA o nome do site, tá? É BGA. Mas a gente também teve as formações que são focadas pelo Instagram. A gente acaba com alguns tabus, preconceitos pelas próprias publicações via Instagram, que são formações que a gente acredita que são importantes, até porque durante a pandemia as pessoas estão mais tempo dentro de casa, mais tempo em contato com essas redes sociais. Então é um canal importante para
ser ocupado para trazer essas curiosidades. Às vezes a gente traz como formato de curiosidade, mas ela tem um efeito de quebrar tabu, de quebrar esse primeiro contato com a Libras e com muitas coisas que às vezes são, como fala, são senso comum. A gente tenta também quebrar com esse senso comum, sabe? Um dos exemplos que a gente até cita em uma das nossas publicações, que ela diz respeito ao fato da Libras ela ser uma língua. Ela não é uma linguagem. Linguagens são múltiplas, né? Mas a Libras ela é uma língua completa. E no senso comum as pessoas elas acham que ela é um membro, né, do português. Ela não é uma língua sozinha, mas ela é uma língua. Ela tem inclusive regionalismos, gírias e abreviações, formas de ser falada igual ao português. E a gente tem línguas, inclusive, em outros países, né? Igual a ASL, que é a língua de sinais americana dos Estados Unidos. Tem a língua de sinais de Quebec, que é do Canadá. A gente tem a língua de sinais brasileira, que é a Libras. Na França tem língua de sinais também. Então, o mundo tem diversas línguas de sinais diferentes. A Libras ela é só brasileira, né? Ela é língua nossa, língua brasileira de sinais. Vivendo e aprendendo, né? Muito interessante saber, inclusive, porque isso dá para a gente uma responsabilidade muito grande também, né? De ser mais uma, que eu posso dizer, um elo, né? Que acrescente, que traga uma questão de força, né? Para essa ação, que é como é que eu posso dizer? Trazer a possibilidade de outras pessoas conhecerem, né? Acho que o papel que vocês fazem nesse sentido também é isso, de tornar possível que outras pessoas consigam acessar essa língua e que vejam a riqueza que é conhecer e ser apresentada essa realidade. Então, né, a gente está chegando aqui ao fim e eu queria agradecer imensamente, né, ao grupo Tabuleiro Acessível e a todos vocês que nos prestigiaram. E aí vou passar um pouco a palavra para eles, para a gente conseguir fazer esse fechamento, já deixando o meu agradecimento. E aí eu queria passar agora a palavra para o Gabriel. Então, antes da gente entrar nesse fechamento, eu queria perguntar para vocês, já que fazer essa jogada, essa virada, rodada na mesa redonda aí, o que vocês têm de dúvidas sobre o assunto relacionado a Libras, a acessibilidade de jogos de tabuleiro, a comunidade surda? Vocês têm alguma dúvida aí que a gente possa endereçar, a gente explorar aí? Vamos lá. Então, assim, eu acho muito legal essa sua colocação, porque nos convida também a gente se colocar, né, no outro lado, não só digamos assim, daqui do programa que a gente está fazendo, do movimento, mas a gente também se colocar na nossa curiosidade e trazer. E eu acho que pode ser uma curiosidade das pessoas, e também minha, é assim, sempre que a gente vai entrar em contato com algum tema que seja desconhecido, ou seja, de alguma forma, algo que a gente não tenha tanto conhecimento, a gente sempre se policia para não cometer nenhuma gafe, nenhum erro, haja visto até a forma como a gente lida. Então, assim, eu queria saber de vocês, né, como representantes, como intérpretes, muitas vezes, quais são os principais cuidados, né, que nós que estamos querendo conhecer mais através de vocês e da riqueza que tem a Libras que a gente pode ter, né, para aprender sem, por exemplo, ter um preconceito ou alguma coisa, e de que forma isso também pode ser linkado, né, possível com a ideia dos jogos. De que forma isso pode nos ajudar também. Então, eu acho que são duas questões principais. Assim. A primeira é a gente ter... Pode ser redundante isso, até estranho, contraditório, mas a primeira é ter menos cuidado. São pessoas. A melhor forma de você querer conhecer elas é você se colocar no lugar delas em algum contexto.
Então, queira conhecer verdadeiramente a outra pessoa. Ela é uma pessoa igual a você. Você não vai gostar que uma pessoa pisa no seu pé na hora que está passando no corredor, e se você pisar, você vai pedir desculpas. Você não precisa ter medo de uma pessoa deficiente. A grande questão é essa, não é questão de cuidado, não ter medo. Porque medo faz parte de um processo de preconceito que a gente tem, que a gente foi construído para ter. Então, no primeiro lugar, a gente não ter medo de conversar com essas pessoas. A gente procurar lidar com essas pessoas como uma pessoa mesmo. Tipo, se quer conversar com uma pessoa, procura ir nos lugares onde essas pessoas estão. Se você tiver contato com essa pessoa, não precisa ficar cheio de dedos. Tenta se comunicar. Se você tentar se comunicar, muito provavelmente você vai conseguir, inclusive. O Rafa quer complementar. Deixa eu só montar. Um conceito básico aí da questão de surdos é os nomes corretos. A gente sempre confunde. Como que eu vou chamar os surdos? Você chamou o surdo de surdo. Vai ter um preconceito aí que é surdo mudo, aí uns piores para mudinho, sei lá. Surdo. Ele é surdo porque ele usa uma outra língua e tem uma outra cultura. Pronto. Começa por aí. Eu acho que e outras questões, assim, isso eu já acho que é bem importante de a gente ter nesse posicionamento. Gente, a Libras é uma língua que a gente está tentando fazer com que ela se torne mais popular, ela ser mais aceita publicamente, as pessoas interessem em saberem conhecer. E eu acho que pode parecer meio chato, etc., mas eu não acho que a melhor forma de fazer isso é a gente fazendo piada com a Libras, sabe? Então, às vezes, a galera fica zoando muito o jeito que as pessoas falam. Isso serve para, por exemplo, piadas como pastel de flango, que as pessoas fazem com as pessoas que são chinesas, né? Ou com pessoas que são surdas, e porque as pessoas são surdas, elas não necessariamente elas são mudas. Elas são surdas, elas não ouvem os sons, elas manifestam sons. E muitas vezes as pessoas lidam disso como se fosse... representam isso de maneira caricata e muito desrespeitosa. Fazem com que as pessoas se sintam meio humilhadas, sabe? E eu não acho que é legal. Eu acho que ninguém se sente bem, sabe? De ser imitado, de ser zoado, inclusive publicamente. Então, acho que um dos primeiros passos é a gente pensar em como que a gente representa o outro, se a gente está caricaturando o outro também, sabe? Então, o surdo, ele manifesta sons como outra pessoa que é ouvinte. Ele só não tem o sentido da audição. Eu achei muito bacana, porque a pergunta que eu trouxe, ela ia mais na linha, quando eu imaginei ela, do que o Rafael trouxe, por exemplo, no sentido de quais são as palavras que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, inclusive, tem pessoas que fazem por maldade, a gente sabe que vão ter esse ar caricato, mas tem pessoas, por exemplo, que vão ir para o senso comum, e eu quero trazer essa perspectiva no sentido justamente de, como você falou, tirar essa ideia de preconceito e de cuidado excessivo, mas justamente de você estar aberto a conhecer mais e não se sentir mal, por exemplo, de entrar em contato. Porque tem gente que até, por exemplo, tempos atrás ainda fazia a diferença de que é normal ou que não é normal, e coisas como essas, por exemplo, terminam não sendo positivas e produtivas para uma reflexão. Então, quando o Rafael trouxe justamente essa expressão do que você tem que ter cuidado, acredito eu que muita gente que estava nos ouvindo aqui não sabia que, por exemplo, o surdo-mudo é algo pejorativo. Né? Então, dentro dessa perspectiva, é isso. Mas eu achei muito bacana também a sua sensibilidade, Gabriel, quando você traz essa questão de dizer, olha, por mais difícil que isso pareça, né, agora que você está nesse outro lugar, se também fique mais tranquilo. Até porque hoje a gente vive numa sociedade muito voltada, a gente vê aí nas redes sociais principalmente a questão de cancelamento, etc. Então as pessoas estão mais sensíveis a esse tipo de pauta, né, de você se pronunciar de uma maneira que não é o politicamente correto ou cuidado, mas eu acho que as pessoas também, com o passar do tempo, elas vão se tornando cada vez mais capazes de também perceber o intuito, se é um intuito da pessoa que está querendo diminuir ou se é o intuito de uma pessoa que está querendo conhecer e abraçar. E aí eu acho muito legal também
porque existe esse intuito tanto de quem está falando, quanto de quem está, né, chegando ali para receber aquela informação, de trazer uma comunicação harmônica e positiva. Então, acho muito legal que essa breve dúvida tomou uma discussão que a gente trouxe ao mesmo tempo psicoeducação para as pessoas, cuidado, né, diante dessa questão da fala, da forma como a gente se expressa, e assim foi muito rico. Eu achei muito legal a forma como foi colocado. Eu tenho uma última dúvida que eu achei interessante quando eu ouvi pela primeira vez. Queria entender como funciona o processo de um surdo dar um nome para uma pessoa que não é surda. Um sinal. Os meus filhos me informaram nisso, antes de mentir, nos bastidores, vocês informaram para o Perix qual era o sinal. Como acontece isso? Como funciona a prática? Né? Uma das minhas dúvidas que eu tive. Vamos lá. O sinal, ele é o seu nome na comunidade surda. Como que você me chama? Rafael. Como que um surdo me chama? Rafael. Por que isso aqui? Eu tinha barba. É uma característica visual, é uma mania, é alguma coisa que marque você. No caso do Gabriel, por exemplo, seu sinal é Gabriel. Bom, meu sinal é assim, na sobrancelha esquerda. Por quê? Eu tenho 3 piercings, agora eu tô com 2 que o terceiro rasgou. Mas eu tenho 3 piercings na sobrancelha tem muito tempo. E é uma coisa que o surdo que me batizou, meu professor, o Tuender, eu sou canhoto e eu faço tudo com a mão esquerda e eu tenho piercings no lado esquerdo, no lado direito. Aí o meu sinal, ele é no lado esquerdo mesmo. Por causa disso, eu sou canhoto e tenho piercing. Ericles, você ia dizer alguma coisa? Só para mostrar, o meu sinal é este, né? Configuração em C fechado, porque eu uso chapéu frequentemente. Então, o meu professor também, né, surdo, ele percebeu essa característica. Eu utilizo o chapéu sempre e me deu o sinal como se fosse a aba do chapéu. Eu acho muito interessante essa questão, porque acho que as pessoas, não sei se devem ter essa dúvida também, mas assim, é muito único, mas é possível, né? Que de alguma forma algum sinal seja parecido. Então, como de alguma forma esse homônimo, né, que a gente chama no português, nomes iguais, mas de alguma forma são pessoas diferentes, ele se torna, né, uma coisa. Como é que vocês explicam isso? Pronto, é melhor explicação essa. No meu caso, assim, é porque eu mexo muito no cabelo. Eu tenho um tique de mexer no cabelo. E aí o surdo que me batizou, ele foi uma das nossas primeiras oficinas com participação de surdo. Ele Mas percebeu quando eu me isso refiro, isso não é uma questão esse nome. visual mesmo, porque imagino que você faça aqui para Rafael, mas de alguma forma um outro surdo possa ter batizado alguém com esse sinal se referindo a outra pessoa. Aí minha pergunta foi nesse sentido. Assim como tem 2 Felipes, tem 2 Rafaéis. A diferença é que o meu rosto é diferente do seu. Entendi. Então vai ter um Rafael e um Rafael, sei lá. Então, assim, para a gente, né, finalizar essas questões das dúvidas, eu queria, na verdade, deixar o espaço também para vocês que quiserem, né, entrar em contato, conhecer um pouco mais sobre o Tabuleiro Acessível e quiser tirar dúvidas com eles, no próprio Instagram, né, eu imagino que vocês consigam mandar perguntas ou até mesmo na postagem que a gente vai fazer de divulgação desse episódio. E aí, mais uma vez, vocês já estão, né, informados aí do nosso Instagram, o @podcast Games em Ação, né? A gente vai também deixar disponibilizado no episódio todas as redes sociais das pessoas que estão aqui e das pessoas que fazem parte do grupo, para que vocês conheçam um pouquinho mais. E vou passar a palavra para o Gabriel, que quer trazer umas colocações aqui.
Finalizando mesmo, agradecendo aí pelo convite, pelo interesse, né, a importância que esse tema tem no dia a dia. E convidar quem estiver passando por Belo Horizonte, região metropolitana, etc e tal, se a gente estiver tendo um evento, aparece. A gente não morde, a gente vai estar lá com mesa, vai estar lá com os jogos. Se tiver interesse, tiver dúvida, tiver qualquer tipo de convite, inclusive, pode ser feito lá pelo nosso Instagram. Vocês podem seguir a gente individualmente e também pelo Tabuleiro Acessível, @Tabuleiro Acessível no Instagram. E assim, a gente pretende continuar fazendo eventos, fazer atividades em lugares públicos, lugares privados. Os convites ou contratações estão abertas. Vocês podem entrar em contato pelo Instagram lá, por e-mail, por telefone, especificamente com o Rafael também, que a gente combina isso e a gente está aberto a convites de outros eventos, a outros podcasts, a outras palestras, seja de maneira voluntária a participação, né, que a gente pode combinar em lugares públicos igual a gente faz, mas a gente também faz atividades lúdicas pagas em contratos, etc., que são combinados previamente lá conosco, tá bom? Se alguém tiver interesse em entrar em contato com a gente, pode mandar, que a gente responde rapidinho lá. Então, brigadão. Agradecimento especial ao Péricles por hoje. Primeira ação que ele faz com a gente aí. Agradecimento para todos que estão aqui hoje. E é isso. Também gostaria de agradecer aí essa montanha russa aí que foi hoje. Muito obrigado aí por esse momento. E também deixar a provocação aqui. Durante esse podcast, nós tivemos problemas com chiados, gaguejos e outras coisas mais. Agora, essas são barreiras bem simples. Imagine barreiras um pouco mais complicadas. E como mensurar essas barreiras? E é isso. Um abraço aí para todo mundo. Bom, vou me despedindo também. Agradeço todo mundo aí. Muito obrigado, Péricles, Felipe, Jorge. Agradeço imensamente aí pelo convite aí. Queria pedir vocês que seguissem a gente lá no Instagram. E pode seguir individualmente também. O meu é @gabbo.1996. O Rafael também é @Rafael Pisani, né, Rafa? @Rafael Pisani. E Deiler, você está ativo nas redes sociais? Deiler não utiliza tanto dessa redes sociais. Quem quiser também, eu tô aqui com o bonezinho da minha marquinha de roupa de cultura pop. Quem tiver interesse, quem gostar dessas coisas de jogos de tabuleiro, jogos digitais, meme, artes visuais, quem quiser seguir lá, é @muitopoggers no Instagram. E é isso. Muito obrigado a todos os ouvintes e todo mundo que construiu isso conosco hoje. Muito obrigado, então, por esse momento. Obrigado pela participação e por essa ação, né? Junto com o Tabuleiro Acessível. E espero que saia do virtual, né? Possa ir para o presencial em algum momento. E a rede social está disponível aí também, se quiser conversar. Pericles.tilce no Instagram. É isso, gente. Muito obrigado a todos